Gente, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o Senhor te abençoe muitíssimo em nome de Jesus. Nós vamos meditar na palavra do nosso Deus. Em nome de Jesus, vamos clamar para que o Senhor vamos meditar aqui no livro do profeta Jeremias. Profeta Jeremias, vai ser uma grande bênção. Jeremias, capítulo 1. Capítulo 1. Nós vamos começar a partir do versículo 9. O texto fala assim para nós: Então estendeu o Senhor a mão e tocou-me na boca, e disse-me o Senhor: Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e plantares. Então nós vemos aqui o poder que a palavra de Deus tem em nós, para realizar uma obra na nossa vida e realizar a obra de Deus também em alguém, em algum lugar. Porque todo esse mundo foi criado pela palavra de Deus. E até hoje ele é sustentado pela palavra de Deus. A palavra de Deus diz no Salmo 33:3 que Deus falou e tudo aconteceu. Na carta do escritor aos Hebreus, no capítulo 1, está escrito que Deus sustenta tudo que ele criou com o poder da sua palavra. E Deus falou aqui para Jeremias que ele estava colocando essa palavra na boca dele. E a palavra de Deus diz que a palavra de Deus está junto de nós. Está na nossa boca e está no nosso coração. Com o nosso coração nós cremos e com a nossa boca nós confessamos. Então, a palavra, ela tem que ser confessada. Ela tem que ser liberada, ela tem que ser falada, porque esse é o espírito da fé. E a palavra, um dos motivos que a palavra existe, é para trazer fé para a nossa vida, porque sem fé é impossível agradar a Deus. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. E o espírito de fé é o que Paulo escreveu na carta dele aos 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 13. Cri, por isso falei. Nós cremos, por isso também falamos. Então a palavra tem que ser falada. Eu criei, quando ouvi, a fé veio no meu coração. Agora eu tenho que falar a palavra que eu creio. Mas falar como? Falar sobre a situação para que ela veio. Porque a situação para que ela foi enviada, ela vai cumprir. Porque no livro do profeta Isaías, no capítulo 55, a partir do versículo 10, nós lemos que a palavra de Deus, ela é enviada e ela não voltará vazia, mas ela vai cumprir o propósito para qual ela foi enviada. Então, eu tenho que colocar a palavra em cima da situação, profetizando, declarando a palavra sobre o lugar, sobre a situação para que ela foi enviada. Quando nós clamamos a Deus e colocamos uma situação diante de Deus, o que está na palavra no Salmo 107, versículo 19 e 20 é o seguinte: e clamaram ao Senhor na sua angústia, e o Senhor os ouviu e enviou a sua palavra. Ouviu, clamaram
Veja bem a sequência. Clamaram, o Senhor os ouviu e enviou a sua palavra. Então clama, Deus ouve, envia a sua palavra e o milagre acontece. E enviou a sua palavra e os curou e os livrou daquilo que lhes era mortal. Então o envio da palavra, uma resposta a uma oração, a um pedido, a uma intercessão, a uma súplica, a um clamor que você está fazendo a Deus. Então você vai clamando e vai colocando diante de Deus, e Deus ele vai falar o que ele vai fazer nessa situação. E essa resposta normalmente vem quando nós estamos ouvindo a palavra, porque a palavra tem que ser ouvida, ela tem que ser pregada, ela tem que ser falada, liberada e confessada. Então Deus falou para o profeta Jeremias, que estava colocando a palavra na boca de Jeremias. Mas ele disse para que ele colocou. Ele falou: estou colocando essa palavra na sua boca, e neste dia eu te coloco sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e plantares. Por quê? A palavra de Deus arranca, e a palavra de Deus derruba, e a palavra de Deus destrói, e a palavra de Deus traz ruína sobre aquilo que não é de Deus e que está fazendo mal para você, fazendo mal para cada um de nós, fazendo mal para uma família, fazendo mal para uma nação. Então nós temos esse instrumento poderoso. Nós vamos profetizar aquilo que Deus tem falado. Um exemplo básico que eu sempre falo aqui, a palavra que Deus tem liberado para a família: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então hoje nós vemos a família e pessoas da nossa família, e vemos filho, e vemos o marido, e vemos a esposa, e vemos o pai, a mãe, o irmão, a irmã, a avó, o avô distante de Deus, longe de Deus e completamente assolado pela força das trevas. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar essa palavra de Deus e falar: a minha família vai ser salva. Porque o Senhor falou na palavra dele: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Eu creio, então a minha família vem. Meu pai vem, meu irmão vem, minha mãe vem, meu tio vem, a minha família vem. E eu tenho que manter essa confissão, e eu tenho que declarar e colocar diante de Deus, agradecendo a Deus por essa vitória e dizendo no mundo espiritual que toda essa força das trevas que está atuando na nossa família não vai mais atuar. Elas vão cair por terra, elas estão reduzidas a nada no poder do nome de Jesus, porque eu tenho essa palavra que está junto de mim, que está na minha boca e que eu estou confessando. Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Nós e a nossa casa vamos servir ao Senhor. Então é tempo de nós mantermos viva, através da confissão, a palavra de Deus, confessando a palavra de Deus. Então, à medida que a gente vai confessando, a palavra vai liberando poder naquela situação. Por isso que Deus falou para o profeta Jeremias, que essa palavra que ele colocou na boca do profeta Jeremias e que ele tem colocado na nossa boca, vai arrancar, vai arruinar, vai destruir, vai demolir, vai derrubar e também vai fazer o quê? Vai edificar. Então, no lugar que Deus está arrancando, a palavra vai edificar. Então, Deus está arrancando enfermidade, Ele vai botar cura. Deus está arrancando desânimo, Ele vai botar coragem. Deus está arrancando medo, Ele vai botar ousadia, Ele vai botar intrepidez. Deus está arrancando abatimento, tristeza, angústia, Ele vai botar alegria, Ele vai botar força, Ele vai botar ânimo, porque libertação
ela acontece quando o território é ocupado. Então, desocupa com aquilo que não é de Deus e ocupa com aquilo que é de Deus. Porque se só desocupar e não colocar e não ocupar com aquilo que é de Deus, desocupa o que não é de Deus e ocupa com o que é de Deus. Se não fizer esse processo de ocupação, a libertação não acontece. Porque tudo que você expulsou, se aquele lugar ficar vazio, tudo que você expulsou vai começar a voltar. E volta com mais força. E volta com um poder de destruição muito grande. Então nós precisamos liberar a palavra que vai liberar poder naquela situação. Nós vamos ver também um texto que está na carta de Paulo, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, o versículo 3, Paulo escrevendo aos Coríntios, ele falou assim, olha, porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Então, o que é isso? Embora vivendo naturalmente, você dorme, você acorda, você lancha, você almoça, você tem seu momento de descanso, momento de lazer, isso é uma vida natural. Então, Paulo falando assim, embora vivendo uma vida natural, nós não podemos combater o inimigo, combater aquilo que destrói naturalmente. Nós precisamos de armas espirituais para combater naquilo que é espiritual. Aí ele disse assim, no versículo 4 de 2 Coríntios 10, ele falou assim, pois as armas da nossa milícia, quer dizer, da nossa guerra, não são carnais, mas poderosas em Deus para demolição de fortalezas. Então, o poder da palavra de Deus que começa a demolir essas fortalezas que foram erguidas na nossa mente contra a cura, contra a libertação, contra a santificação, contra a prosperidade, contra a salvação, contra a libertação, contra o plano que Deus tem para a nossa vida. Essas fortalezas são erguidas para nós não crermos na palavra de Deus. São fortalezas de enfermidade, de incredulidade, para nós não crermos naquilo que é a palavra de Deus e não andarmos em fé e não nos estabelecermos naquilo que é o plano de Deus. Por isso que a palavra de Deus vem para demolir essas fortalezas, porque elas atrapalham a vontade de Deus na nossa vida. Elas atrapalham o plano que Deus tem para a nossa vida. Por isso que elas têm que ser demolidas. E elas são demolidas com armas espirituais. E no meio dessas armas espirituais está a palavra de Deus, que é a espada do Espírito. Que está junto de nós, que está na nossa boca, a palavra que nós cremos no coração e que nós fazemos confissão com a boca para a salvação. Então, Paulo continua falando isso, ó. No versículo 4, pois as armas da nossa milícia, da nossa luta, da nossa guerra, do nosso combate, não são carnais, não são armas naturais, mas poderosas em Deus para a demolição de fortalezas, derrubando raciocínios e todo baluarte que se ergue contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então, essa palavra vai derrubar todo raciocínio e todo baluarte que se ergue contra o conhecimento de Deus, contra a palavra de Deus, contra a palavra revelada. Ah, pastora, mas eu queria assim um exemplo prático para eu poder entender melhor esse texto. Então, olha só.
A palavra de Deus diz que nós somos curados pelas feridas de Jesus. Isso é uma palavra que nós temos que crer, porque no livro do profeta Isaías, capítulo 53, versículo 4 e 5, diz que Jesus levou sobre ele todas as nossas enfermidades e todas as nossas dores e doenças. Levou tudo sobre ele, levou também nossos pecados e iniquidades. E ele fala no versículo 5, e pelas suas pisaduras somos sarados. Então essa é a palavra da fé. A palavra que mostra para nós que nós somos curados, porque Jesus já destruiu a enfermidade ali na cruz do Calvário. Mas vamos dizer que alguém, em algum momento da nossa vida, falou para nós que Jesus, ele só curou lá no passado. Que quando a palavra de Deus fala que ele curou na cruz, não é bem assim desse jeito. E muitas vezes nós ouvimos isso. Não, a cura foi só para o tempo que Jesus estava andando aqui na terra com os discípulos. Então, de tanto eu ouvir isso, que não é verdade, que a cura é para todo aquele que crê na morte de Jesus na cruz, e crê que na cruz ele levou toda a doença, e toda a dor, e toda a enfermidade, todos os nossos pecados, e tanta coisa que Jesus desfez ali na cruz do Calvário, e nós vivemos e andamos pela vitória da cruz, pelo que ele conquistou ali na cruz do Calvário para nós. Mas de tanto você ouvir isso, uma fortaleza foi erguida contra a cura na sua mente. Então, quando você ouve a palavra, alguém pregando, você pode estar aí com uma enfermidade no seu corpo, e você pode estar numa reunião, e alguém começa a ministrar a palavra e falar assim: o Senhor levou sobre si as nossas dores e as nossas doenças, e você já é curado pelas feridas de Jesus, e essa enfermidade na sua vida, ela é ilegal e é imprópria, e no nome de Jesus eu repreendo toda a enfermidade que está no seu corpo. Quando você escuta isso, essa palavra de fé liberada para cura, bate nessa fortaleza e começa um confronto dentro da sua mente. Você fica assim: eu recebo essa cura, ou essa cura não é para agora, foi só para o passado? É uma fortaleza erguida, que tem que ser demolida pela palavra de Deus, nesse caso pela palavra de cura. Então, na hora que a palavra veio, você quer receber a cura, você quer tomar posse da cura, mas você tem uma fortaleza de uma revelação falsa, que a enfermidade foi curada só no tempo dos apóstolos, e que agora não é isso mais. Agora, se for a vontade de Deus, você vai ser curado. Se não for, você vai ficar doente para o resto da sua vida. Então isso aí é uma revelação falsa, é um entendimento errado da palavra de Deus, é uma fortaleza de um entendimento errado, é uma fortaleza de incredulidade. E como que eu vou derrubar isso? Como que eu vou demolir essa fortaleza? Paulo falou: com as armas espirituais, e dentre elas a palavra de Deus, que é a espada do Espírito, que Deus falou para Jeremias: eu coloco essa palavra na tua boca para você demolir essas estruturas, demolir esses reinos, demolir essas nações, que no caso aqui são fortalezas. Elas têm que ser reduzidas a nada, para você viver o teu milagre, viver a tua vitória. Então, às vezes também tem uma fortaleza de ódio. A palavra está sendo ministrada. Um exemplo, Marcos capítulo 11, quando Jesus fala a partir do versículo 22, tendes fé em Deus, aí ele começa a falar, e começa a ministrar para você falar ao seu monte, falar à sua montanha. Aí ele fala: se você falar para essa montanha, para ela sair daqui e ir para o outro lado, e você crer no seu coração e não duvidar, vai ser feito conforme você creu, conforme você falou. Mas aí ele diz, esse texto não é um texto isolado,
Dentro desse contexto, tem um texto que fala assim: quando estiveres orando, ele está querendo falar assim, quando você estiver ordenando a montanha, que ela saia daquele lugar. Quando você estiver falando ao monte do problema, ao monte da dívida, ao monte da gritaria, da confusão, do desentendimento dentro da tua família, para ele sair da tua casa. Quando você estiver orando, quando você estiver fazendo isso, exercitando essa fé, liberando a palavra para liberar poder nessa área, se você tiver alguma coisa contra alguém, você tem que perdoar. Então, quando essa palavra está sendo ministrada, a pessoa fica toda boba, toda feliz. Eu creio, eu vou falar ao monte, eu vou mandar esse problema sair da minha vida, da minha casa, da minha família. Mas quando ela escuta que ela tem que perdoar, ela desiste. Porque tem uma fortaleza na mente dela, erguida, de ódio, de revolta, de ira contra alguém. Agora, uma pausa e uma pergunta. É impressionante deixar de viver um milagre, uma bênção, que vai mudar a tua vida, a tua história, vai te abençoar tanto, e através dessa bênção, outras pessoas vão ser abençoadas. É impressionante manter uma fortaleza de ódio, uma fortaleza de mágoa, não demolir pelo poder da palavra de Deus essa fortaleza, cultivar essa fortaleza e não viver um grande milagre na vida. Eu acredito ser isso uma escolha muito errada e uma escolha péssima para nós. Então nós precisamos escolher a fé, escolher o milagre, escolher a obediência à palavra de Deus, escolher demolir as fortalezas que estão impedindo que vivamos o melhor de Deus na terra. E Deus está ensinando como demolir essas fortalezas. E uma das maneiras é pegar a palavra de Deus e começar a colocar em cima delas, para que elas caiam e você viva o que Deus quer que você viva. E você se estabeleça naquilo que Deus quer que você se estabeleça. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu coloco diante de Ti todas as pessoas que estão com fortalezas erguidas na sua mente, estão deixando de viver o seu plano, a sua vitória, o seu milagre por conta dessas fortalezas. Que em nome de Jesus essas fortalezas caiam, que essas pessoas queiram que elas sejam demolidas, e que o Senhor conceda e envie a Tua palavra para cada uma dessas fortalezas, para que a Tua palavra venha, Senhor, demolir todas elas no poder do nome de Jesus. Eu declaro a Tua vitória sobre cada vida, sobre cada homem, sobre cada mulher, sobre cada família, sobre cada lar. Eu clamo para o Senhor abençoar o Brasil, abençoar toda essa nação e colocar, Senhor, um mover de restauração, um mover de cura, um mover de alinhamento nessa nação, no poder e na autoridade do nome de Jesus. Abençoa as próximas eleições. Senhor, coloca a Tua mão de poder para que o Teu reino venha e para que a Tua vontade seja estabelecida. Em nome de Jesus. Amém.